Queria ver se pode pé neste momento. Vamos orar a Deus aí. Ele vai trazer uma palavra aí. Soberano Deus e Pai eterno, diante de Ti, Senhor. Pai, mais uma vez o Teu Filho nesta noite, Senhor, meu Deus, ó Pai. Ó Pai, nós suplicamos a Ti, Senhor, porque Tu és verdadeiro, soberano, Pai. Abençoa, Senhor, de uma forma especial, usa a bagaçura, mandará e axé. Pelo poder do Teu santo e precioso nome, nós te pedimos. Amém. Poder sentamos. Amém. Amém. É bom nessa tarde a mim falar na parte de Deus, mas muito obrigado. É a forma de evangelização. Não sei se Deus vai me levar amanhã aonde. E esse vai ficar como uma lembrança dentro dessa igreja. Tem várias Bíblias em casa. E tem uma forma de fazer a evangelização. Queria fazer uma pergunta. E vou oferecer essa Bíblia. Por favor, eu não vou pedir dinheiro, não estou vender. É para oferecer. Quem não tem a Bíblia aqui? Quem não tem a Bíblia? Mas todos temos a Bíblia. Mostra a sua Bíblia. Você que tem a Bíblia, mostra. Ok. Dentro da Bíblia temos 66 livros. É verdade ou é mentira? É verdade, né? 66 livros. Há outras igrejas, e eu posso falar, não vou ter vergonha, a Igreja Católica tem 74 livros dentro da Bíblia da Igreja Católica. Mas nós, da Igreja Revivamentos, nós das igrejas pentecostais, temos a Bíblia que tem 66 livros. A minha pergunta é a seguinte: não vou pedir versículos, não vou pedir capítulos. Essa Bíblia está dividida em duas partes. Temos Antigo Testamento e temos Novo Testamento. E daqui a pouco o servo de Deus foi pregar no Atos dos Apóstolos. Está no Novo Testamento, não é isso? Você foi pregar aqui no Atos dos Apóstolos, que está no Novo Testamento. Então, a minha pergunta é a seguinte: seja você que tem a Bíblia ou você que não tem a Bíblia, eu sei que se você conseguir, vou dar essa Bíblia e você vai oferecer a outra pessoa, porque você já tem a Bíblia. Mas podia ser bom aquele que não tem a Bíblia para levar essa Bíblia. A pergunta é a seguinte: Novo Testamento tem quantos livros? Amém? Vou repetir mais. O Novo Testamento tem quantos livros? Porque daqui a pouco nós falamos que a Bíblia inteira tem 66 livros. E a Bíblia está dividida em duas partes. Temos Antigo Testamento e temos Novo Testamento. Então, o Novo Testamento tem quantos livros? E eu vou te dar a pista. O primeiro livro do Novo Testamento é Mateus. Então, eu queria saber se essa Bíblia no Novo Testamento tem quantos livros? Aquilo é a minha pergunta. Segunda pergunta é: Antigo Testamento está dentro dessa Bíblia? Todas as respostas estão dentro dessa Bíblia. E se tu tens juízo nesse momento, pode começar a pesquisar e você vai ter a resposta. Antigo Testamento tem Antigo Testamento, Novo Testamento tem 66 livros. Mas o último livro do Antigo Testamento, qual é o nome do livro último Antigo Testamento?
il y a don para você receber essa Bíblia. Não vou voltar com essa Bíblia. Se você consegue, eu te entrego a Bíblia. Mas vou dar conselho àquele que tem a Bíblia. Se você consegue e recebe, vai levar essa Bíblia, oferece a outra pessoa que não tem. Amém. Amém. E eu, essa palavra, vou repetir em francês, porque esse vídeo vou mostrar a obra que eu estou fazendo aqui no Brasil. Não veio aqui no Brasil só passear ou trabalhar. Vem também fazer a obra do Deus, como a evangelização. Vou falar em francês, mas como já falou em português, você aí pode começar a pesquisar. Se tem a resposta, tem um servo de Deus que está aqui, e você dá no servo de Deus a resposta e você recebe a Bíblia. Je suis en train de parler et de donner cette Bible. Et ma question c'est, dans le Nouveau Testament, nous savons combien de livres. Et nous, on connaît que dans la Bible, nous avons 66 livres. Et une partie de l'Ancien Testament, une partie du Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, nous avons des livres. Et dans l'Ancien Testament, nous avons des livres. C'est ça la première question. Et la deuxième question, c'est, dans l'Ancien Testament, quel est le dernier livre de l'anneau qui sont ici dans la Bible? Si toi tu retrouves ça, je vais offrir ces Bibles. Et en même temps, je suis en train de faire l'évangélisation. Je ne sais pas si Dieu ou il va m'appeler pour aller travailler, ou demain je vais quitter ce pays. C'est pour cela que je profite en faire l'évangélisation dans notre église. Quelqu'un qui a la réponse, il peut passer devant et il prend la Bible. Je vais répéter pour la deuxième fois. Ma première question c'est, Nouveau Testament a combien de livres? Et quel est le dernier livre de l'Ancien Testament? Dieu nous bénisse. Quem achou a resposta? Viu a irmã aí? Não tem vergonha. Se você achou a resposta, passa à frente. Quem? Não quero voltar com essa Bíblia. Passa à frente, vem. Aleluia. Posso falar a resposta? São 21 livros do Novo Testamento e o último livro do Velho Testamento de Malaquias. Amém. Amém. Fica à frente, fica aí. Não quero voltar com essa Bíblia. Ele errou. 21 no Novo Testamento não existe. E eu vou falar, mas vou lhe dar a Bíblia. Temos 27 livros. Amém. Se um dia um servo de Deus te pergunta, o Novo Testamento tem quantos livros? Tem 27 livros. O primeiro livro do Novo Testamento é Mateus e o último livro do Novo Testamento é Apocalipse. Então ele falou 21, mas com a resposta que ele conseguiu, o último livro do Antigo Testamento é Malaquias. Deus te abençoe. Está aqui a Bíblia. Vamos continuar. Próximo, o dia que o servo de Deus vai me dar também o tempo, vou vir mais com a Bíblia. Tem bastante Bíblias. Vou começar a perguntar a resposta é pergunta das pessoas. Deus nos abençoe. Deus abençoe. Amém. Amém. É bom. Vamos fazer nosso louvor de adoração a Deus. Valeu. Louvando o nome do Senhor. Deus tem os meios para trabalhar. Deus é livre.